Ok. Então, pessoal, primeiro, boa noite a todos. Na aula passada eu deixei uma gravação, eu estava fora, então estava impossibilitado de estar de forma síncrona com vocês. Eu deixei, então, uma aula gravada. Tá? O que eu procurei passar nessa gravação? Primeiro, desmistificar um pouco essa ideia da inovação como alguma coisa vinculada apenas a questões de rupturas tecnológicas, né? De conhecimento de ponta ou tecnologia de ponta. Né? Mas a inovação ela tem diferentes dimensões. Né? Ela pode se dar de uma perspectiva mais radical, que estabelece efetivamente grandes rupturas, criando novos setores e desestruturando setores, outros setores, né? Produzindo, então, uma realidade completamente nova num país ou num setor. Né? Mas a inovação também acontece de forma experimental, de forma incremental, ou seja, são incrementos, né, que não são meras mudanças, que produzem uma certa ruptura com o que existia anteriormente, né, mas são rupturas pautadas em algumas coisas que, né, já existiam, né, uma tecnologia, né, um conjunto de conhecimentos já existentes e combinado produz aí uma nova realidade. Né? A gente trabalhou também a ideia, procurei passar para vocês, né, que a inovação ela acontece em diferentes níveis. Né? Ela pode ser uma inovação especificamente para a minha organização, digamos que eu trabalho numa secretaria, trabalho num órgão do Estado ou do município, né? Eu traga um conjunto de conhecimentos, de processo, ou um novo serviço, né? ou uma nova organização de trabalho que eu aprendi ou tomei conhecimento a partir de uma outra realidade, trago, e aquilo ali começa a produzir resultado, eu estou inovando. Né? Então, a inovação ao nível da minha organização, né? Embora não seja uma inovação para o mundo. Tem inovações que são inovações para um setor, né? E que são algumas inovações que realmente são inovações para o mundo. Né? Vocês conhecem inovações clássicas, como o telefone mesmo, que foi uma grande inovação em relação ao que a gente tinha de comunicação, que era a carta, o telégrafo, enfim. Então, o telefone produziu uma ruptura significativa. A gente vai ter as máquinas copiadoras que vieram a substituir, por exemplo, o mimeógrafo, né? Enfim, então, a primeira ideia na disciplina é desvincular essa ideia da inovação como alguma coisa apenas restrita, né? É uma capacidade tecnológica avançada, etc. Professor, Segundo aspecto, a gente... Desculpa, o teu áudio está falhando um pouquinho, professor. Vou só pedir para tentar desconectar o fone e conectar novamente. Vou tentar desconectar e conectar novamente. Melhorou agora? Sim. Bom, um outro aspecto, né, da inovação. Então, a gente tem essa questão de que a inovação ela não se pauta apenas na tecnologia, embora a tecnologia seja um elemento fundamental. Tá? Um outro aspecto que normalmente a gente pensa em inovação fundamentalmente em termos de um novo produto. Né? E o que eu, a partir do manual de Oslo, que eu procurei trazer para vocês, é que a inovação pode sim ser inovação em termos de um produto físico concreto, né? um carro, né?
novo aspirador de pó, ou um tipo de sabonete diferente, né, com determinada tecnologia, determinada combinação de novos materiais, novas matérias-primas, etc. Mas também a inovação pode estar associada ao processo que resulta num produto físico, ou o processo que produz um serviço. No caso da administração pública, né, a gente vai ter muita inovação. A inovação em termos de processos, né, que geram novos ou aumentam a eficiência ou a qualidade do serviço prestado. Como a gente pode ter a inovação em termos de um novo serviço, ou uma nova forma de entregar um serviço existente. Né? A gente viu, por exemplo, com a pandemia, que foi um evento atípico, digamos assim, ele acelerou a oferta de serviços que antes eram muito esporádicos, né, na área de saúde, por exemplo. Hoje se tornou mais, digamos assim, mais normal para a gente agendar uma consulta virtual com o médico, ele, né, tem a consulta, coisa e tal, você faz essas coisas. A gente, uma série de serviços, né, no setor financeiro, dos bancos públicos e nos bancos privados, hoje a gente faz praticamente tudo pela online. Né? Eu não preciso ir até uma agência da companhia de energia, eu pedi uma ligação de luz. Né? Então, vejam que as inovações, elas são não só em termos de novos serviços que não existiam, como também nos processos para entregar esses serviços ou para produzir esses serviços. Tá? Vocês têm investimentos em áreas como tribunais de conta, tribunais de justiça, né, que trabalham com um volume muito significativo de processos, e esses processos passam pela mão de muitas pessoas, e é importante ter um controle, né, de por que um processo está parado, onde está parado, né, por que ele está parado, né, ou que outras pessoas possam acompanhar e enxergar esse processo. O uso da tecnologia da informação, né, produziu inovações, tornando esse trabalho, né, um nível de controle maior e uma agilidade maior nessas atividades do serviço público. A gente poderia pensar agora, né, o uso de novos conhecimentos para agilizar e criar novos serviços, o uso da inteligência artificial, a gente pode pensar prototipagem de serviços, a gente pode pensar, por exemplo, o uso do metaverso, né, para aproximar o cidadão do serviço público, enfim, pode ter algumas possibilidades aí de utilização de novas tecnologias, novos conhecimentos para produzir inovações no serviço público. Então, essa foi a ideia, né? Por outro lado, agora pode colocar, Marissa, o slide número 2. Por outro lado, um outro aspecto que eu quis chamar a atenção de vocês é de que inovação, né? Inovação ele não é um conceito neutro. Tá? Ele é um conceito que a gente tem que olhar criticamente, porque ele tem sido utilizado como uma panaceia para fazer frente a todo tipo de problema. Né? Ao mesmo tempo, tem sido utilizado também como um mecanismo para dar legitimidade, né, a determinados governantes, né, a determinados dirigentes de determinadas áreas no campo da administração pública. Tá? Então, olhar criticamente, porque vocês vão ter linhas diferentes de pensar inovação. Vocês vão ter
uma perspectiva que pensa enxerga o Estado como lento, como incapaz de inovar, e vai jogar, então, a inovação na área pública, a única possibilidade da inovação na área pública como passando as atividades para a iniciativa privada, serviços públicos para a iniciativa privada como alternativa para a inovação. Isso é uma linha política, digamos assim, é uma visão de mundo. Né? Por outro lado, vocês vão ter perspectivas que fazem uma crítica à ideia de inovação, que vem lá do Schumpeter, da perspectiva econômica, né? Vai dizer, olha, essa perspectiva tem limite, porque ela foi fundada na ideia do lucro. Né? E o Estado ele tem que atender às necessidades da população para além de uma relação de troca econômica, porque você vai ter um conjunto de indivíduos, de cidadãos, que não têm condições, né, de pagar por aqueles serviços que recebem. Professor, o áudio então, a lógica... Tá bem de novo, o áudio está cortando bastante. Melhorou agora? Acho que sim. Agora a Marisa melhorou? Tá? Sim. Então, a lógica econômica, ela não... A lógica econômica, ela não deve se sobrepor à lógica, né, do bem comum. Né? E algumas inovações na área privada, elas são muito interessantes do ponto de vista do consumo individual, mas elas trazem sérios problemas para o coletivo. Né? Ou seja, elas atendem interesses individuais particulares, mas vão de encontro ao bem comum, ao interesse coletivo. Tá? Então, isso é um aspecto que eu chamei a atenção e, por isso, o primeiro texto tem essa perspectiva crítica. Bom, eu salientei para vocês que é mais do que uma oportunidade, né? A inovação é um imperativo. Tá? Suplantar, então, essas posições acríticas. Tá? A preponderância de uma visão econômica, então, tem que ser superada, porque a administração pública ela tem que ir além dessa dimensão econômica, ela tem uma questão da responsabilidade social, né? Da questão da transparência, da questão... Né? Então, tem uma série de aspectos que a visão econômica não dá conta, considerando o tipo de papel que o Estado deve desenvolver. O Sistema Nacional de Informação destaca o papel do Estado, então é uma abordagem muito interessante para quem quer aprofundar a discussão de inovação, que mostra que a inovação ela não acontece isoladamente numa ou noutra empresa, porque como a base da inovação é o conhecimento, e o conhecimento ele circula, né? ele cada vez mais a inovação num determinado setor, numa determinada organização, depende do conhecimento que está além da organização, especificamente, né? Então a gente tem que pensar a inovação como um processo sistêmico. O Estado inovador depende de universidades, né? Para um país inovar. Né? As empresas dependem do financiamento público, né? Depende do investimento do Estado em conhecimento nas universidades. Então, é um processo, né? Digamos, sistêmico. Tá? Estado não só como financiador. Então, uma outra tese, tem uma autora que eu chamei a atenção de vocês ali, logo abaixo eu falo o nome dela, né? Que é a Mariana Mazzucato, que é uma italiana que desenvolveu toda a trajetória dela nos Estados Unidos, hoje mora na Inglaterra, tem um instituto voltado para a inovação na administração pública. Ela vai colocar aqui a inovação, o Estado não deve apenas, né, entrar para tapar falhas de mercado,
ou seja, atuar onde o mercado não atua, ou complementar e financiar apenas empresas para as empresas inovarem. O Estado tem que ser ele mesmo inovador, ele deve, né, inovar nas suas práticas, né, desenvolver produtos e serviços, independente, né, se o mercado oferece ou não determinados produtos. Né? Então, ele tem que ir além dessa ideia de que o Estado tem que ir a reboque do setor privado no processo de inovação. Tá? Outro aspecto fundamental da inovação que eu quis trazer para vocês é por que a inovação é fundamental no setor público. Cada vez mais, né, o Estado tem um papel para fazer frente ao que a gente chama de wicked problems. Né? São problemas complexos que Professor, você não tem. O áudio voltou a ficar bem ruim. Será que pelo microfone do notebook não daria? Eu vou tentar. Agora melhorou? Melhorou sim, com certeza. Tá. Então, esses wicked problems são problemas, né, que eles não só são complexos, mas são problemas que se apresentam de formas que não se apresentavam antes. Tá? Então, por exemplo, a gente sempre teve. Já existiram pandemias, mas a pandemia, por exemplo, uma Covid-19, ela assumiu proporções e características diferentes de outras pandemias. Né? E que, obviamente, as respostas que foram produzidas para pandemias anteriores não servem para essa nova pandemia que se apresentou. Então, isso são wicked problems. Os movimentos migratórios, as questões ambientais, então tem um conjunto de wicked problems, de great challengers, de grandes desafios que demandam uma capacidade de inovação do serviço público, do setor público. Tá? Bom, eu falei para você assim, da questão das diferentes formas de governo. Né? Se tentou, no primeiro momento, uma forma de governança espelhada na dinâmica de mercado, uma perspectiva gerencialista, como sendo mais eficiente, produzindo de maior capacidade de resposta, mas essa perspectiva gerencialista que começou a ser implementada muito forte no Brasil no meado da década de 90 e permaneceu até 2003, mais ou menos, não produziu as respostas esperadas. Ela não resolveu o problema da corrupção, ela não resolveu o problema da eficiência, do controle dos recursos públicos. Ao contrário, quando se imaginou que uma perspectiva gerencial, por exemplo, terceirizando atividades que eram atividades normalmente levadas pela administração pública e passaram a ser levadas por organizações não governamentais ou mesmo por empresas, né, se perdeu a capacidade do controle do recurso quando esse recurso chegava nessas organizações não governamentais ou empresas que passaram a desenvolver atividades que antes eram desenvolvidas pelo Estado. Né? Então, você vai ter esse modelo gerencial que tem seu auge, né? As primeiras experiências começam no Chile, na ditadura do Pinochet, depois que foi um grande laboratório do neoliberalismo, dessa perspectiva gerencial. Vocês vão ter a Inglaterra com a Margaret Thatcher, e a Inglaterra reconheceu as limitações dessa perspectiva gerencial e procedeu para uma perspectiva mais weberiana de gestão, né, de organização do Estado. A gente tem o exemplo da Alemanha, que a gente chama de neo-weberianismo, um Estado que ele
incorpora novos elementos mais flexíveis, né, alguns mecanismos de mercado, mas mantém um Estado muito forte, muito presente nas atividades que são centrais e que o mercado não dá conta. Tá? Vou passar o slide. Bom, a ideia da inovação, né, é sempre importante a gente pensar do ponto de vista do Estado, mas do ponto de vista da inovação, aonde vocês atuam. Inovação como criação de valor para a sociedade. Criação de valor. Por exemplo, quando vocês mexem num processo, na unidade que vocês trabalham, né, e vocês tornam, por exemplo, o atendimento mais ágil, ou seja, a pessoa consegue ser atendida mais rapidamente, né, vocês estão produzindo valor para a sociedade. Né? Quando você consegue simplificar um processo onde o cidadão consegue fazer, né, ou virtualizar uma determinada atividade, que o cidadão não precisa ir até um local físico, se deslocando, né, tendo gasto com transporte, né, ou deixando de fazer outra atividade. E você consegue criar um processo onde ele pode fazer isso de casa, você está criando valor. Né? Então vejam que toda atividade que você consegue criar um novo valor, criar valor para o cidadão, né, você está inovando. Né? Você está produzindo uma descontinuidade com o que era feito no passado. Né? E às vezes são questões pequenas, né? Que eu lembro de uma aluna que ela trabalhava com o público, né? Ela era da parte de comunicação e a organização pública que ela trabalhava tinha um sistema de atendimento ao cidadão via e-mail 0800 e direto no balcão. E eles, o setor de comunicação, resolveu criar uma página no Facebook, criar redes sociais. E as pessoas começaram a interagir muito. Embora não fosse um canal oficial, eles explicavam e conseguiam atender muitas coisas via rede social. E eles se deram por conta que a dinâmica das pessoas, as pessoas se sentiam mais confortáveis tirando dúvidas e procurando a organização via rede social do que os canais como 0800 ou atendimento no balcão ou e-mail. Então eles incorporaram como um meio de relacionamento com o cidadão, um meio oficial também de relacionamento com o cidadão. Tá? Bom, eu já comentei com vocês, atacar as falhas de mercado não seriam o suficiente, é preciso então atacar as falhas de governo. A inovação ela serve também para melhorar a performance ou a produtividade. Obviamente tem que se correr um risco, porque alguns dirigentes, alguns governantes, eles enxergam a inovação apenas, né, como uma solução em situações de austeridade fiscal, onde eles têm orçamentos, né, restritos, etc. Então a inovação acaba se reduzindo apenas, né, a aumentar a produtividade ou fazer mais com menos. Né? Na verdade, a inovação do serviço público, às vezes, ela implica investimentos. Né? Porque se a inovação, a base da inovação é o conhecimento, né, você precisa, né, investir em conhecimento, você precisa investir em equipamentos, você tem que fazer investimentos para ter inovação. Consequentemente, você pode também ter redução do custo de determinado serviço. Mas a gente está pensando em termos do quanto a inovação pode ampliar a capacidade do Estado, né, em prestar melhores serviços, né, um conjunto mais diversificado de serviços para o cidadão. Só um minuto aqui, pessoal.
Tinha deixado fora da tomada aqui meu computador. Né? Então, a ideia de pensar o Estado nesse sentido que, sem dúvida, atender falhas de mercado, né? Entrar onde o mercado não consegue operar, né? Por exemplo, se vocês olharem historicamente, né, uma série de atividades que hoje são conduzidas pelo setor privado, foi o Estado que entrou para dar conta. Né? Se você pensar em transporte, as grandes ferrovias, né, todo o investimento em termos de transporte, quem entrou para cobrir essa falha de mercado foi o Estado, mas a gente não deve o papel do Estado. O papel do Estado na inovação. Tem um texto, eu vou depois deixar disponível para vocês, é um texto curto, mas em inglês, então quem lê inglês interessante, que é do Kettle e Caro. Um deles é um autor de Estônia. A Estônia, né, ele é da Universidade de Tallinn. A Estônia é extremamente avançada em termos, né, na parte de uso de tecnologia de administração pública. É, né, uma referência internacional. Né, o uso de blockchain, o uso de vários, né, avanços tecnológicos no serviço público. Né? Claro, países, né, de dimensões diferentes do nosso, mas é interessante a experiência deles. O que a Carol Kepler o que eles vão colocar como algumas funções que o Estado pode exercer no sentido de produzir inovações, tá? que faz parte do papel do Estado. Daí a gente está olhando de uma forma genérica, mas algumas dessas funções vocês podem pensar ao nível, né, da secretaria que vocês trabalham, da unidade, enfim, do local. Primeiro, investimento em ciência, tecnologia e inovação. Esse é um papel importante do Estado. O Estado, se vocês pensarem, o iPhone, se vocês pensarem no iPhone, pensar, não, o iPhone é uma coisa totalmente iniciativa privada. Praticamente todos os componentes que fazem parte lá do iPhone, né, esses componentes resultaram, né, de pesquisas básicas e pesquisas aplicadas financiadas pelo Estado. Né? Depois você pega esses avanços, esses conhecimentos, essas inovações, em termos de componentes, etc., e desenvolve o produto. Né? Mas a base do iPhone é a atuação do Estado, lá tem o Estado. A internet, o GPS, né? Essas inovações, na verdade, o Estado está por trás. O iPhone em si, não, o iPhone é da Apple, mas o conhecimento necessário para produzir o iPhone não foi gerado no campo privado, foi gerado no campo da administração pública. Então, o Estado tem esse importante papel aí de produzir conhecimento, né? Produzir conhecimento que acaba, então, gerando inovações. Eu lembro de um caso específico, eu estudei carcinicultura, que é a produção de camarão em cativeiro, né? E na década de 70, 80, mais ou menos, a Universidade Federal de Santa Catarina começou a fazer várias pesquisas e estudos, né, para a produção de camarão em cativeiro. Né? Então, os primeiros estudos testaram espécies, né, do Atlântico mesmo, espécies de camarão, mas os estudos foram mostrando que
a produtividade desse camarão mais local, por exemplo, mais nativo, não era boa do ponto de vista econômico, né? Meus estudos realizados no laboratório de pesquisa em Santa Catarina avançaram para o teste de uma espécie exótica do Pacífico, que é o Litopenes ornamei, que é um camarão que se adapta às condições climáticas do Brasil, de toda a costa. É possível produzi-lo em águas não muito profundas, né? Ele tem alta produtividade e ele se adapta a cativeiro. E eles conseguiram fazer a reprodução né, em laboratório, né? Produzia, né, você pega uma matriz, né, faz os cruzamentos, produz as larvas e depois distribui as larvas de camarão para as fazendas para fazer a produção do camarão e depois a engorda. Ou seja, o Estado investiu, dominou o conhecimento para a produção e depois surgiram várias empresas de produção de camarão e o Brasil é talvez o sexto maior produtor de camarão em cativeiro, né? A gente tem em torno de, sei lá, 35 mil hectares de espelho d'água de produção de camarão. Tá? Bom, um outro aspecto, inovação nas compras públicas, procurement, né? Inovação nas compras públicas, né? Ele pode gerar inovação à medida que ele pensa as exigências ou realiza demandas em termos de compras públicas. Se o Estado precisa de medicamentos, olha, a gente quer um medicamento com tais e tais características. O Estado precisa, né, de equipamentos para tratamento de esgoto, né, que vai especificar, olha, a gente tem que avançar na parte ambiental, então a gente quer que o setor privado desenvolva equipamentos, né, para fornecer para o Estado com tais e tais características. O setor privado vai ter que correr para desenvolver. Então, através das compras públicas, você pode estimular o processo de inovação, né? Um aspecto interessante, que depois eu vou comentar um outro ponto para vocês, é esse acordo Mercosul-União Europeia. Uma das exigências da União Europeia era que o Estado abrisse mão do controle sobre as compras públicas, permitindo que empresas europeias fornecessem, né, entrassem nas licitações de compras públicas aqui no Brasil, o que poderia diminuir a capacidade de inovação das empresas nacionais, né, uma vez que a capacidade hoje tecnológica e poder em termos econômicos das empresas europeias é maior do que as empresas. Uma concorrência legal. Outra aspecto de inovações inovação nas compras, inovações em instituições econômicas. Tá? Esse é um outro aspecto importante. Inovação. Um dos exemplos é, por exemplo, a questão de autonomia do Banco Central ou não autonomia, ou você criar instituições econômicas que vão passar a desenvolver determinados papéis. Tá? Então, você criar instituições econômicas, né, de regulação ou no campo financeiro. Instituições políticas de regulação também, né? As instituições políticas, inovações em termos de instituições políticas, por exemplo, em termos de orçamento, o orçamento participativo é uma inovação política interessante, porque aumenta o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. A gente poderia pensar outras inovações em termos de instituições políticas. Tá? Inovações nos serviços públicos em si. Tá? Se a gente pensar hoje, obviamente vocês estão acostumados, mas a gente tem uma questão interessante, que são as assinaturas eletrônicas. Que, né, vocês têm sistemas, a gente usa o SEI,
Eu me lembro quando eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente tinha o SIGA-A, né? São inovações no serviço público que melhoram, né, tanto o trabalho do servidor quanto a interface do servidor, né, do servidor, e eu falo do servidor, estou falando do técnico, do professor, no caso da universidade, com o aluno. Né? Então, hoje eu participo de uma banca. Antes a gente tinha que assinar em papel a banca. Agora não, eu tenho uma assinatura eletrônica, eu vou lá, baixo o documento, assino eletronicamente, isso, né? E a gente vai ter várias inovações em termos de serviço. A gente, né, tem algumas que estão em processo de aprimoramento, por exemplo, a Receita Federal. Né, eu vou fazer, eu coloco ali o meu número do meu recibo e eu já tenho esqueci, fugiu o termo, uma declaração pré-preenchida já. Né? Então, hoje a gente tem essas inovações. Então, tem várias inovações nos serviços públicos que a gente pode ter em uma função do Estado desenvolver essas inovações. Né? E às vezes elas têm um custo menor e uma qualidade melhor do que quando, às vezes, o Estado compra determinados serviços do setor privado. Por exemplo, os passaportes, né, quando feitos pelo Estado, tinham um controle, uma segurança maior, além de uma qualidade e um custo menor, quando realizados por empresas públicas e não por empresas privadas. Outra forma são inovações organizacionais. Existe essa ideia da lentidão do sistema, mas hoje o Estado pode desenvolver o que a gente chama de organizações experimentais, né? Que são formas mais fluídas. Por exemplo, os laboratórios de inovação são formas mais fluídas que permitem orçamentos um pouco mais flexíveis, né? E flexibilidade em termos da forma de trabalhar, que acabam produzindo também inovações. Né? Então, a gente pode ter, principalmente em função da tecnologia, né, inovar em termos de mudar os mecanismos de coordenação e controle no trabalho, né, e ter organizações públicas muito mais fluídas, com muito maior capacidade de resposta. Né? E se a gente pensar que o nível de qualificação no serviço público tende a ser maior do que nas organizações privadas, a gente pode ter uma performance muito melhor também. Tendências norteadoras das inovações no setor público, vocês devem já ter visto a questão da responsabilidade social, a questão da transparência, governo aberto, né? Desenvolvimento de redes e parcerias. Quando eu falo redes e parcerias, eu não estou falando especificamente de PPPs, né? Parcerias público-privadas. São interessantes, isso é inegável, do que hoje a gente precisa, mas muitas vezes essas parcerias público-privadas significa o Estado entra, corre o risco, né? E o setor privado fica com o resultado. Né? Então, essas relações são muito complicadas e a gente tem que olhar, embora possa ser uma inovação, a gente tem que olhar criticamente qual é a base que orienta a formação de uma parceria público-privada. Qual vai ser o papel do Estado, qual vai ser o papel do setor privado? Né? Como é que se dá o controle social das atividades dessas PPPs? Então, esse é um aspecto fundamental. Pode passar, Marissa, o outro slide. Bom, o texto que eu estava falando para vocês, então, do Quero, né? A inovação, né, estou olhando aqui, razões para o crescente interesse sobre inovação pública. Tá? Primeiro que inovação
se tornou, de certa forma, uma panaceia na arena política, digamos assim. Né? Todo mundo quer promover inovação, todo mundo fala em inovação, embora às vezes isso não se expresse em termos de investimento e gestão de inovação por parte do Estado. Né? Isso se restringe, às vezes, o Estado fala em inovação e apenas financia um evento como aqui em Porto Alegre a gente teve um evento há pouco tempo lá no Cais Mauá, né? Se restringe a isso, a promover um evento, ceder um espaço, né? E fica mais no campo, né, do discurso. Né? A inovação, em termos, né, do setor público, ela pode acontecer tanto na governança das funções cotidianas, que é o que vocês podem fazer, né? Como também inovação em mercados. Né? Quando o governo quer estimular o desenvolvimento, por exemplo, de carros mais sustentáveis. Então, o governo vai criar uma linha específica de financiamento para a indústria automobilística para incentivar a produção de carros que não são dependentes de combustíveis fósseis. Né? Então, esse é um aspecto. Mas a gente poderia. O Estado pode criar mecanismos, né, o setor público, para que você tenha uma estabilidade maior, uma taxa menor de mortalidade de pequenas e médias empresas, as quais empregam um número significativo de pessoas e que normalmente estão mais conectadas com a questão do desenvolvimento local. Né? Então, tem várias ações do Estado no sentido de incentivar o mercado a realizar inovações. Pode passar, Larissa, pode passar o slide. Há um risco, daí a importância da crítica, né? Obviamente que a inovação pode ter impacto aí sobre a questão da redução dos gastos, dos custos, mas tem sido utilizado muito como digamos, uma resposta a situações de austeridade. Né? Às vezes se espera de determinados governos municipais, estaduais ou mesmo governos federais, no sentido de querer que os servidores sejam inovadores, mas, por outro lado, né, não paga adequadamente em termos de salário, não cria condições adequadas, não investe na formação, não investe na carreira, não investe em equipamentos, não investe, né, na estrutura necessária para produzir inovação, mas quer que se faça mais com menos e que se gaste menos. Né? Então é contraditório. Tá? A inovação deve ser pensada também no papel do Estado aí como pavimentar o caminho da inovação por parte das empresas. Né? E o Estado sempre fez isso. A nível internacional, o Estado pavimentou, digamos, né, o caminho para que as empresas privadas conseguissem produzir inovações. Como eu falei para vocês, as grandes inovações sempre têm o Estado por trás. A internet, né, o iPhone, o telefone celular, o telefone, todas essas grandes inovações tem um papel central aí do Estado, investindo em conhecimento, produzindo conhecimento, dando suporte, né, subsidiando, para que depois essas empresas consigam ter uma certa autonomia e continuar desenvolvendo conhecimento. Né? Mas mesmo assim, né, essas grandes empresas empregam profissionais que são formados pela área pública, muitas vezes, nas universidades públicas, ou mesmo quando formados na universidade privada, esses profissionais são formados, desenvolvem pesquisas financiadas pelo Estado, ainda que numa universidade.
Pode passar, Max. Bom, aqui uma conexão, né? A gente fala em inovação. Vejam, o Estado tem um papel, né, central aqui no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente pensar os países, né, em desenvolvimento, como o Brasil, a gente tem grandes desafios nesses 17 objetivos. No governo anterior, né, a gente teve drawbacks todos, né, teve retrocessos, né, ou nenhum avanço, né, em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né. A gente entrou no mapa da fome, né, aumentou a questão do desmatamento, reduziu a capacidade industrial, as cidades se tornaram mais problemáticas. A gente teve retrocesso em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu tenho minhas críticas a esses objetivos, a expectativa que a Organização das Nações Unidas criou em termos de que as empresas desenvolveriam um papel fundamental na superação disso, né? As pesquisas mostram que o número, embora 80% das empresas concordem com os objetivos do desenvolvimento sustentável e dizem que vão se trabalhar para atender esses objetivos de desenvolvimento sustentável, apenas 14% e 15% das grandes empresas que responderam à pesquisa incluíram algum desses nas suas estratégias organizacionais. Ou seja, na prática, né, há um muito baixo nível de comprometimento das corporações privadas em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a inovação tem um papel central aqui. Né? A inovação pode estar presente na questão da redução da desigualdade, do combate à fome, né? A questão da moradia, a questão do saneamento, né? Da saúde e bem-estar. Todas essas dimensões dos objetivos do desenvolvimento sustentável, qualquer um desses 17 objetivos, a gente pode conectar a questão da inovação, do papel da inovação na administração pública. Pode passar, Marisa. Aqui só alguns tópicos emergentes também, pessoal. Quando a gente fala em inovação, a gente fala, né, em governo aberto, open government. Né? Normalmente se reduz a ideia de governo aberto apenas a disponibilizar informações, a questão da transparência, né? Mas a raiz do conceito de governo aberto está associado não só à transparência, ao acesso à informação, a dados, mas também o acesso à participação do cidadão nas decisões tomadas pelo governo. Né? Então, são complementares. Você tem que ter acesso à informação, você tem que ter acesso à arena de decisão. O cidadão tem que participar. Colaboração com stakeholders, a ideia de colaboração com os diferentes agentes interessados na atividade do Estado. Tem que ter colaboração com o setor privado? Tem. Tem que ter colaboração com os movimentos sociais? Também. Os movimentos sociais são fundamentais porque eles têm, né, um compromisso com a questão, normalmente, de interesses de bem-estar coletivo, principalmente os movimentos populares. A gente pode falar em movimento social, a gente pode falar de movimentos sociais que têm interesses corporativos né, muito específicos, né, apenas para atender um determinado grupo. Né? Mas os movimentos populares estão preocupados principalmente com aquela camada da população que tem menos acesso a determinados serviços. Vocês têm uma ideia, se a gente pensar em termos de habitação, né, em torno de... a gente tem um déficit habitacional de em torno de 7 milhões de habitações. Isso significa que a gente tem em torno de 20 milhões de pessoas, né, com necessidade
de habitações em condições não precárias. Se a gente pegar a cidade como Rio de Janeiro tem em torno de 6.500.000 habitantes, em torno, dados oficiais, né, da Fundação João Pinheiro indicam que em torno de 20% da população do Rio de Janeiro vive em habitações subnormais, ou seja, habitações precárias, favelas ou cortiços. Você sabe o que significa? 20% da população em torno da população do Rio de Janeiro significa em torno de 1.300.000 pessoas vivendo em habitações precárias. E onde você tem pessoas que moram em apartamentos de 50, 60 milhões. Né? Mas você tem esse poder. Então, a questão da inovação entra aí também. A gente fala hoje também muito de smart cities, cidades inteligentes, entra a questão da inovação. Eu tenho a minha crítica à cidade inteligente, eu prefiro falar da inovação, tentar garantir o direito à cidade. Né? A ideia do direito à cidade eu acho mais interessante que a ideia de smart city. Smart city, ou cidade inteligente, parece uma palavra muito bonita, mas, na verdade, essa pauta das cidades inteligentes tem sido dominada, né, por corporações que têm interesse em vender as suas soluções e captar dados produzidos pelo Estado para terem ganho econômico. Tá? E, finalmente, sobrevivência, né? Se a gente passar de sobrevivência da inovação, pouca pesquisa tem sido feita sobre digamos, a resiliência de determinadas formas de inovação. Né? Então, a gente tem que pensar a questão da continuidade, de analisar o Estado quer inovar muito rapidamente, né? E quer soluções prontas, busca na iniciativa privada, paga valores altíssimos por determinadas tecnologias de gestão ou de determinados tipos de software, etc. Fica à mercê do setor privado, né? E muitas vezes o que tem acontecido é a não avaliação do real impacto produzido por essas tecnologias e por essas inovações compradas do setor privado. Então, esse é um aspecto importante. Ok? Pode passar mais. Eu vou... Aqui tem uns links interessantes. Eu sugiro, especificamente, né, para uma discussão mais global sobre a ideia de um Estado empreendedor que inova, né, e que rompe com essa ideia de que o Estado é lento, de que o Estado não tem capacidade de produzir resposta e que o Estado não inova, vocês assistirem alguns vídeos da Maria Mazzucato, tá? Que é essa pesquisadora que trabalha com a ideia de inovação, mas que trabalha com a perspectiva de que o Estado é central para o processo de inovação. Eu vou abrir para perguntas, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a discussão. Fico à disposição. Pode tirar os disposição. Professora, a gente tem algumas questões no chat, tá? Eu posso ler aqui para o senhor. Primeiro, da Alejandra, se o teletrabalho poderia ser considerado inovação, e se for, seria de processo ou organizacional? O teletrabalho é uma organização, é uma inovação em termos de processo para algumas organizações. Né? No geral, hoje a gente falaria que o teletrabalho não é mais inovação, mas ele pode ser, para a minha organização que implementou isso agora, uma inovação. Tá? E que, obviamente, ela tem que ser dimensionada para cada organização, né? Porque o teletrabalho ele tem que ser configurado no sentido de atender tanto a necessidade da organização e, ao mesmo tempo, as condições de trabalho do servidor. Tá? Então,
o impacto desse tipo de inovação, né, ela se torna uma inovação quando ela vai produzir valor para a sociedade. Né? Então, ela é sim, sem dúvida, é uma inovação em termos de processo de trabalho. Né? A Gwen até complementou ali, Mas professor, não é. que acredita que não só o teletrabalho, mas as novas formas de organização do trabalho advindas a partir desse modelo mais virtual. Sim, sem dúvida. Tem nós, na universidade, já trabalhávamos, por exemplo, com o trabalho à distância, né, com o ensino à distância. Né? Ensino à distância, não só ensino à distância mediado pela tecnologia, pela internet, mas já existiam outras formas de ensino à distância que não eram mediadas pela internet. Né? Existiam outros mecanismos. Então, esse é um aspecto chave. O teletrabalho, ele, na universidade, tem tido um papel importante, né? Porque ele reduz o deslocamento, às vezes, do servidor, o qual ele pode desenvolver aquelas atividades de casa, né? Mas a forma híbrida ela é muito interessante porque a interação no espaço de trabalho, face a face, né, ela é importante também. Muito do conhecimento, da transferência de conhecimento, né, muito do conhecimento necessário para realizar o trabalho numa empresa ou na universidade é o conhecimento tácito. É um conhecimento que não está nos manuais, que ele é difícil de ser detalhado e transmitido por escrito. Então, às vezes, o trabalho presencial e a interação entre os colegas no espaço do trabalho ele é fundamental para a transmissão desse conhecimento tácito. Né? E muitos problemas que surgem, eles se resolvem a partir do que a gente chama de mecanismo de ajustamento, que é a comunicação direta entre as pessoas envolvidas num determinado problema. Então, a combinação aí do teletrabalho, o trabalho presencial com o trabalho à distância, ele é fundamental e ele é muito salutar. Então, cada organização deve pensar essa configuração. Tinha outra questão, Marissa? Qual? Não, professor, no chat era isso mesmo. Rafaela? Sim, pode. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Só para complementar aqui, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, estava em viagem e acabei entrando um pouco atrasada na aula, mas fazendo as leituras ali é bem legal a gente conseguir verificar a complementaridade de todas as leituras que a gente vem fazendo nas disciplinas até agora, né? Sobre a questão especialmente que em algumas leituras apontaram também da necessidade de se olhar para os movimentos de inovação, mas não de uma forma de simplesmente importar essas inovações de fora e aplicá-las sem um penso, sem um planejamento, uma estratégia no local onde a gente está falando, né? Que é a questão da gente planejar, ter estratégia e verificar as questões históricas e locais, né? As complexidades de cada espaço, de cada ambiente, antes de colocar em prática essa inovação. Sem dúvida. Né? Quando a gente pensa em tecnologia de gestão, por exemplo, ela sempre está ancorada num conjunto de pressupostos, de valores, de entendimentos de como que é a realidade. Né? E quando a gente importa de forma crítica, às vezes a gente está importando um conjunto de valores a respeito, né? Por exemplo, determinadas ferramentas de gestão, partindo do pressuposto que os indivíduos são indolentes, preguiçosos e precisam ter vigilância cerrada. Então, algumas tecnologias de gestão assumem esse pressuposto, né, fazendo com que, obviamente, você tenha uma resistência. A ideia de tirar, às vezes, a autonomia, a capacidade de pensar sobre os problemas que enfrenta e, às vezes, também
essa noção de separação entre o pensar e o agir, né? Fazendo com que cabe a determinados gestores pensar como que as coisas devem ser e aos outros simplesmente obedecer e executar. Então, determinadas tecnologias trazem esses pressupostos. É importante a gente combater, pensar criticamente. Olha, qual é a ideia dessa inovação? Essa inovação parte do pressuposto que nós, servidores, podemos produzir conhecimento e podemos produzir soluções, ou essa tecnologia de gestão parte do pressuposto que as soluções têm que vir do setor privado e que cabe ao Estado apenas pagar e que, por isso, cada vez mais o Estado tem que trabalhar com gente, né? Porque o setor privado que vai produzir a solução. É um aspecto interessante. Sim, a Alejandra? Complementando um pouco do teletrabalho e também o que a Rafaela tinha falado, que a mesma implementação do teletrabalho tem suas regras gerais, mas cada unidade tem suas funções específicas, cada local tem suas funções específicas, e pelo menos eu trabalho na Burgues, e em várias, ou seja, unidades diferentes, tem atividades diferentes, e isso criou como uma espécie de desigualdade, porque tem servidores que podem fazer seu trabalho, ou parte do seu trabalho, em teletrabalho, mas tem servidores que não. Então, esse teletrabalho, na verdade, algumas vezes resulta sendo injusto, porque não é igual para todos, vamos dizer assim. Então, também isso criou bastante conflito, por isso eu perguntei do teletrabalho, porque parece a solução foi como meio uma transição depois da pandemia para a gente voltar a trabalhar. Muitas empresas privadas estão querendo voltar ao presencial, porque o teletrabalho realmente não está funcionando para eles. Mas uma coisa que eu vi no serviço público, pelo menos na universidade, é isso, é que o teletrabalho criou desigualdade entre os servidores. Então, isso talvez não seja uma coisa que chega à sociedade diretamente, mas os servidores são pessoas e se as pessoas não estão conformes, não estão bem satisfeitas com o trabalho que estão fazendo, também isso cria problemas. Então, só para complementar um pouco. Eu acho que tu traz um aspecto interessante, que toca no cerne de que a inovação não é algo neutro, tem uma dimensão política. Né? Então, esse é um aspecto importante. Ele mexe com diferentes interesses. Né? Ele pode produzir essa assimetria, né? Em termos de condições de trabalho. Ele tem que ser olhado do ponto de vista das condições de quem está trabalhando, como do ponto de vista do interesse público, né? Do quanto o teletrabalho ele tem impacto positivo ou negativo em relação ao estudante ou à sociedade de uma forma geral, ou na relação com, né, de um setor com o outro. Então, e a solução para isso não é uma solução técnica, é uma solução negociada entre, né, entre os pares, no âmbito da universidade. Essa dimensão política, normalmente, às vezes, é negligenciada quando se fala de inovação. Né? A gente pode pensar em inovações, vamos dizer assim, provavelmente, né, muitos de vocês já pegaram o Uber ou usam Uber. Uber parece uma solução super interessante. Do ponto de vista do consumo individual, o transporte por aplicativo ele é muito interessante. Né? Do ponto de vista da empresa que criou, muito interessante. Mas a gente pode analisar, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista público, um conjunto de problemas. Por exemplo, existia uma promessa de que o compartilhamento de caronas né, levaria a uma redução do número de carros nas ruas, porque as pessoas deixariam de ter carro. Isso não aconteceu. Né? Você tem um trânsito cada vez maior. Segundo, isso aumentou a questão da poluição, do problema do tráfego, da qualidade de vida das cidades.
se teve impacto no transporte coletivo. Transporte coletivo, vamos dizer, os ônibus, né, ainda são poluentes, coisa e tal, mas um ônibus carrega Exatamente. 70%. Né? A Então, solução é diferente teria sido melhorar o transporte público, que ter uma coisa privada, né? porque muitas pessoas, mesmo que o Uber seja barato, muitas pessoas não podem pagar um Uber. Então... Não, as pessoas não comprometem 30% do seu orçamento com transporte, com deslocamento. Segundo, tem um ponto de vista da saúde pública, porque esses indivíduos que dirigem, eles dizem, a gente tem flexibilidade, consegue conciliar várias coisas, mas cada vez mais eles dizem assim, para a gente ter uma remuneração adequada e compatível com o que a gente faz, tem que trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Se essas pessoas não têm direito a plano de saúde, né? Se elas baterem o carro, sofrerem um acidente e não puderem trabalhar, elas não têm, né, nenhuma seguridade social. Elas vão ter que ir para o sistema público. Né? E como a condição de trabalho é precária, a pessoa trabalhar 12 horas por dia, né, a gente teve um retrocesso, a gente tinha uma jornada de jogo, essas pessoas vão adoecer e vão produzir uma demanda maior no sistema público de saúde. Então, determinadas inovações são interessantes do ponto de vista do consumo individual e do ponto de vista da empresa que criou aquela inovação. Mas produzem externalidades negativas muito grandes. Né? Eu fico surpreso, às vezes, quando o pessoal bate palma, tem determinados eventos que começam a discutir soluções para grandes desafios como mobilidade, habitação e etc., que são pautados em iniciativas privadas, né, que atendem segmentos muito específicos de consumo. Né? Por que a questão dos patinetes em Porto Alegre, né, vocês pensarem, onde é que foram disponibilizados os patinetes em Porto Alegre? Em lugares, né, que, na verdade, atendiam basicamente a classe média. Né? Então, esse é um aspecto interessante. Os desafios da administração. Eu não dirijo, eu não sei dirigir, eu tenho problema de visão, não enxergo, então eu uso muito o transporte coletivo. Né? E parece que quem pensa mobilidade urbana hoje, né, não anda de ônibus, não circula nas ruas, não pega ônibus, não pega lotação, não conversa com os motoristas, não conversa com as pessoas, né? É muito interessante. E Alejandro? Não, e somando um pouquinho a isso, não só a mobilidade, senão talvez os seus diz, eu pego ônibus, sendo mulher, aqui já que estamos todas, pegar ônibus à noite também não é legal. E algumas vezes eu comecei a dirigir porque eu dava aula de noite no campus do Vale, que para quem não conhece, no meio do morro, do mato, e eu saía de dar aulas 10 da noite, do lado da vila, e era muita insegurança. Então, também eu comecei a dirigir por isso, na verdade. E eu acho que isso também tem que ser considerado na mobilidade da cidade, a segurança das pessoas, nos postos de ônibus, ou o que seja. Mas sabe que sem dúvida, a gente entra numa... Sabe que é uma coisa que eu tenho refletido muito também, né? Do quanto, quando eu estudava em termos de faculdade, etc., até no Vale, o quanto eu usava mais ônibus por usar mesmo, né? O quanto era um pouco mais seguro, por exemplo, quando eu era adolescente, etc., de fazer as coisas de ônibus, voltar à noite, tudo certo, né? Hoje, semana passada, eu fui fazer as unhas num sábado e eu usei Uber para ir, usei Uber para voltar e eu não tinha um tempo determinado, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Poxa, eu podia ter pegado um ônibus, podia ter pegado um metrô, que não existe em Porto Alegre, né? E para mim ia ser muito mais prazeroso, talvez, ver a luz do dia do que entrar num carro, né? E voltar para um carro. Entende? Eu me pergunto muito, assim, essas questões, quanto Porto Alegre em si, né, não sei
como são outras cidades, mas tem impedido a gente de utilizar esse transporte público mesmo que, sei lá, eu gosto, sabe? Né, Não, sem dúvida também. Eu acho que tem razão. A gente, quando se pensa em inovação, acho que é importante politicamente pensar que algumas soluções da inovação parece que são voltadas para gerar mercado para determinadas empresas. Isso é um aspecto importante. Então, são coisas integradas. Por exemplo, se paga segurança privada. Né? E me lembro que teve uma discussão no meu bairro que queriam colocar segurança armada. Eu disse, não, segurança armada é contra a lei, é milícia. Para mim é milícia. Ficaram até bravos comigo. É milícia. A questão da segurança, as soluções têm que ser desenhadas pelo Estado de uma forma que não fique dependentes, porque é uma área-chave, né, dependente do setor privado. A questão do transporte público está ligada à questão da segurança. Né? Então, veja, as empresas privadas estão interessadas em investir, às vezes, em linhas, em atividades que atendem aqueles segmentos que eles vão ter um retorno econômico maior, produção de valor econômico maior. Então, as pessoas que não têm, que têm um menor poder aquisitivo, o mercado não está interessado em atender. E o que está acontecendo é você dá muito espaço para as empresas privadas e o Estado, né, acaba também não tendo a capacidade de atender aqueles segmentos, né, que não têm capacidade de pagar. Né? Se a gente pensar os aeroportos do Brasil, como é que funcionava um sistema de solidariedade? Né? Aqueles aeroportos que eram economicamente, né, deficitários, eles eram cobertos pelos aeroportos, né, que eram, digamos assim, mais rentáveis. Né? Com o sistema de privatização, o mercado escolheu aqueles que eram rentáveis, né, e esses outros aeroportos ficaram descobertos, porque o setor privado não estava interessado. Né? Você não está interessado no lucro, não está interessado em atender a necessidade da população. Então, a gente tem que pensar a questão da inovação, das soluções da inovação. Quando a gente pensa em inovação no setor público, a gente também assume uma ideia de Estado. Né? Se eu defendo um Estado neoliberal, eu vou apostar em inovação a partir do setor privado. Se eu tenho uma noção diferente, né, apostar na força do Estado. Sim, pode perguntar. Professor, agora eu consegui chegar em casa, ver com calma, para me apresentar melhor para a senhora, acho que meus colegas já lembram, eu sou formada em administração. E eu já tinha comentado em outras disciplinas que a gente teve, que o problema da administração e da gestão, do jeito como a gente estuda, é justamente que ela é vista só no lado empresarial. Eu, durante o meu curso em todo de administração, nunca me foi falado sobre a possibilidade de eu trabalhar como administradora na área pública. Nunca foi dito para mim sobre administração pública. E daí todos esses conceitos de administração também acabam sendo deixados de lado nisso. A própria inovação, a gente só para pensar em inovações que trariam mais lucro, mais dinheiro, ou melhoraria a eficiência, diminuiria o tempo de produção de alguma coisa, e se também se tem essa falsa crença de que toda inovação vai ser boa e positiva. Mas a gente só vai saber qual é o resultado dela mesmo depois de implantar, né? Ela pode, na teoria, ser boa, depois a gente implantar e a gente descobrir que não, que ela, na verdade, não ajudou nada e piorou as coisas ou criou problema em outros lugares. Não, sem dúvida. Isso é interessante, mas às vezes a gente consegue entender que determinadas inovações são voltadas para um interesse específico. Né? Então, esse é um aspecto interessante. A gente tem discussões, né, aqui em Porto Alegre, em termos de
revitalização de espaços públicos, como o Cais Mauá. Né? Qual é a discussão que está colocada ali? Né? Você tem possibilidades de digamos assim, dar um novo destino para um espaço que tem uma importância histórica, mas que aquela função anterior, como porto, ela não atende mais aquela função. Então você vai ressignificar ela, né? E aquilo ali é um patrimônio público. Né? Você pode, né, inovar criando uma governança onde você tem um controle público maior, ou você pode jogar para a iniciativa privada, e a iniciativa privada vai optar ali o que ela acha mais lucrativo. Né? Então, se a gente pensar em determinados espaços, que são espaços públicos, recurso público mesmo, né? Você tem lugares que é bloqueado pelo poder aquisitivo. Você tem, né, somente quem tem um determinado poder aquisitivo pode frequentar determinados espaços que, na verdade, são espaços públicos. Né? A gente poderia dizer, não, mas todo pode ir lá no Cais Embarcadeiro. Todo mundo, qualquer um, tá, né? Mas quem pode efetivamente consumir? A ênfase que foi dada àquele espaço é um espaço de consumo. Não é um espaço de contemplação do Guaíba, não é um espaço convidativo para interação para quem não quer consumir ou para quem não pode consumir. Né? Ele acaba sendo um espaço restritivo. Né? E a modalidade de concessão é extremamente complicada porque há uma previsão de ganho e se esse ganho que foi previsto naquele investimento feito pelo setor privado não for alcançado, o Estado tem que cobrir isso. Ou seja, não tem risco. Por que eu vou passar para o setor privado se o setor privado não vai correr nenhum risco? Né? Se qualquer coisa que ele dá, o Estado vai cobrir a diferença. Né? Então vejam que é interessante essa discussão aí da inovação e as diferentes linhas que podem ser assumidas em termos de pensar o espaço público na cidade, o direito à cidade. Esse é um tema interessante. Estou à disposição, pessoal. Vocês conseguiram entender direito os textos? Foi tranquila a leitura? Vocês querem que seja disponibilizados os slides? Acho que tem os links ali dos vídeos. Vocês podem assistir os vídeos, beleza. Vou pedir para a Marissa disponibilizar depois. E fico à disposição também, qualquer dúvida que vocês tiverem também. Tá? Vocês podem ficar à vontade para mandar, embora vocês tenham algumas questões, não colocaram agora, mandar depois, vocês encaminham para a Marissa encaminha para mim, e eu posso, né, responder para vocês, ou vocês escreverem diretamente para mim. Ok? Então, pessoal, boa noite. Eu vou finalizar a gravação, então. Tudo bem? Tá, ok. Então, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.